Nessa aula nós vamos finalizar a análise de desempenho em termos de probabilidade de erro de símbolo do sistema de comunicação em banda base com sinalização antipodal em canal AWGN. Nós finalizamos a aula passada nesse ponto, né, que é a expressão 12, interpretando a influência das diversas variáveis aí do sistema no seu desempenho. Recapitulando rapidamente, então, a probabilidade de erro de símbolo, PE, ela é inversamente proporcional à intensidade do ruído, medida aqui pela densidade espectral de potência do ruído térmico, N0, medida em watts por hertz. Quanto maior a intensidade do ruído, menor o argumento da função erro complementar, maior a probabilidade de erro de símbolo. Vimos também que a amplitude do sinal transmitido tem influência na probabilidade de erro, que era também esperado. Quanto maior a amplitude, maior o argumento da função erro complementar, menor a probabilidade de erro de símbolo. Vimos também que a duração do bit tem influência no desempenho. Quanto maior a duração do bit, genericamente a duração do símbolo transmitido, maior o argumento da função erro complementar e menor a probabilidade de erro de símbolo. E vimos também, de maneira até certo ponto surpreendente, que o limiar de decisão tem influência na probabilidade de erro de símbolo. Muito bem. Então, com base nessa última observação que eu fiz, né, nós podemos dizer que a probabilidade de erro de símbolo ela é função do limiar lambda, para que a gente entenda uma possível situação. Eu tenho aqui um gráfico hipotético da probabilidade de erro de símbolo em função do limiar de decisão lambda. E nesse gráfico hipotético eu identifico aqui um valor de lambda que corresponde à mínima probabilidade de erro. A esse valor de lambda eu vou chamar de lambda ótimo. Em outras palavras, já que a probabilidade de erro de símbolo depende do limiar de decisão, então deve existir um limiar de decisão que minimiza a probabilidade de erro de símbolo. E é, obviamente, esse limiar de decisão que eu devo utilizar, já que o que eu quero obter no meu sistema de comunicação é uma probabilidade de erro tão baixa quanto possível. Na expressão 13 eu tenho o limiar de decisão ótimo, cuja dedução é dada nessa referência. Então vamos passar por ela aqui no nosso curso. E aqui eu tenho a expressão, então, dizendo que o limiar de decisão ótimo é n0 sobre 4 raiz de A ao quadrado TB, logaritmo neperiano de P0 sobre P1. Então qual é o cenário que nós temos? Nós temos uma densidade de probabilidade, que é f de y dado 0, uma densidade de probabilidade, que é f de y dado 1, referentes à variável de decisão y, e temos um limiar de decisão, lambda, que está em algum lugar nesse eixo horizontal. Onde está esse limiar de decisão? Essa expressão é que diz para a gente onde ele está. E isso depende, além dos valores de A e de TB, que são a amplitude e a duração do pulso transmitido, depende também de P0 e P1, ou seja, das probabilidades de envio dos bits. O que a gente percebe em termos de interpretação? Que se P0 for igual a P1, eu tenho logaritmo neperiano de 1, e isso dá lambda igual a
zero. Então, naquela situação onde nós tínhamos um valor positivo para a média de f de y dado 1, né, que era mais a ao quadrado tb, k ao quadrado tb, melhor dizendo, e a média negativa menos k ao quadrado tb, então esse limiar está justamente no ponto intermediário, valor zero, somente se P0 for igual a P1. Percebam que se P0 for maior do que P1, eu tenho P0 por P1 maior do que 1. E o logaritmo neperiano de um número maior do que 1 é positivo. E esse valor positivo multiplicado por um outro valor positivo aqui dá um resultado positivo para o limiar ótimo de decisão. Ou seja, se P0 for maior do que P1, significa que o limiar de decisão se torna maior do que zero. Ou seja, eu vou mover o limiar de decisão para a direita se a probabilidade do bit 0 for maior do que a probabilidade de ocorrência do bit 1. E, por fim, se P0 for menor do que P1, o que vai acontecer? Eu tenho P0 por P1 menor do que 1, o logaritmo neperiano de um número menor do que 1 é negativo. E isso vai levar a um limiar lambda menor do que 0. Então eu vou mover o limiar para a esquerda, vou configurar o limiar para a esquerda do zero, né, que é o ponto intermediário aqui entre essas médias k ao quadrado tb e menos k ao quadrado tb, se P0 for menor do que P1. E o que significa essa movimentação do lambda para a direita ou para a esquerda, ou a sua manutenção no valor zero quando P0 for igual a P1? Significa simplesmente o seguinte: imaginem que P0 seja maior do que P1. Deixa eu limpar um pouco aqui. Vamos supor que P0 seja maior do que P1. Analisando somente esse caso, já é possível que a gente entenda. Se P0 for maior do que P1, como nós vimos, lambda é maior do que zero. Então, o nosso limiar, vamos supor que o zero esteja aqui, o nosso lambda vai estar em algum lugar à direita aqui. Vamos supor que esteja aqui. O que significa mover o limiar lambda para a direita? Significa que essa área à direita de lambda vai se tornar menor do que a área à esquerda de lambda. Ou seja, a probabilidade de trocar um zero por um 1 vai corresponder a essa área. E a probabilidade de trocar um 1 por um zero vai corresponder a essa área. Mas vamos lembrar que a probabilidade de erro de símbolo é P0 vezes P1, 0, 1, mais P1 vezes P1, 0. Então veja o equilíbrio que aconteceu aqui. Quando eu movi o limiar de decisão para a direita, eu diminuí P0, 1. Por quê? Porque P0 é maior do que P1. P0 é alto. E eu aumentei P1, 0. Por quê? Porque P1 é menor do que P0.
Ou seja, eu restabeleci um equilíbrio aqui de tal forma a minimizar a probabilidade de erro de símbolo quando eu movi o limiar de decisão para a direita, situação essa correspondente a P0 maior do que P1. No fundo, o que eu estou fazendo ao mover o limiar de decisão para a direita é favorecer as decisões para aquele evento que é mais provável. O que é o evento mais provável aqui? Se P0 é maior do que P1, significa que o bit 0 ocorre mais frequentemente do que o bit 1. Se o bit 0 ocorre mais frequentemente que o bit 1, eu vou dar preferência, eu vou decidir mais frequentemente pelo bit 0, porque ele é mais provável de acontecer. Veja que o que eu estou dizendo aqui equivale a gente a supor a seguinte situação: se eu lançar uma moeda justa, a probabilidade de cara é igual à probabilidade de coroa. Então, se eu jogar uma moeda justa para cima e perguntar o que vocês escolhem, tanto faz, não é? Porque não existe nenhum evento que é mais provável do que o outro. A moeda é justa. Agora vamos supor que a probabilidade de cara seja maior do que a probabilidade de coroa. Se eu jogar a moeda para cima, vocês obviamente vão escolher, vão supor que vai dar cara. E que informação que vocês utilizaram para isso? A informação de que o evento mais provável de acontecer é cara. Então, veja que essa história de mover o limiar de decisão para a esquerda e para a direita é muito coerente com esse experimento da cara e da coroa. Ou seja, o que eu estou fazendo ao mover o limiar para a esquerda ou para a direita é favorecer o evento mais provável de acontecer. Veja que, no caso do limiar lambda maior do que zero, nessa figura que eu desenhei, a área à esquerda do limiar, que é a probabilidade de decidir pelo bit 0, ela é maior do que a área à direita do limiar. Ou, mais precisamente falando, vou mudar de cor novamente aqui. A área à esquerda do limiar, essa área é a probabilidade, vamos escrever assim, probabilidade de decidir zero, dado que eu transmiti o bit 0. Veja que essa área é maior do que essa área aqui, que é a probabilidade de decidir 1, dado que eu transmiti o bit 1. Então é exatamente isso que está acontecendo quando eu movi o limiar de decisão para a direita. Estou favorecendo as decisões em relação ao bit 0, ou seja, estou predominantemente decidindo em favor do bit 0, porque ele é mais provável de acontecer do que o bit 1. Agora nós vamos considerar a situação mais comum na prática, que é P0 igual a P1 igual a meio. Se P0 igual a P1 igual a meio, eu vou simplesmente substituir o P0 da expressão de probabilidade de erro por meio, o P1 dessa expressão também por meio, e o limiar de decisão, ótimo, que é igual a zero nessa situação. E ao fazer essas substituições, eu fico com a expressão da probabilidade de erro de símbolo igual a meio de FC de raiz de A ao quadrado TB por N0.
Nesse momento, nós vamos definir um parâmetro extremamente importante na análise dos sistemas de comunicação digital, que é a energia média por bit, EB. A energia média por bit, ela é dada aí na expressão 15. P0, que é a probabilidade de envio do bit 0, vezes EB0, mais P1 vezes EB1. Quem são EB0 e EB1? EB0 e EB1 são as energias dos pulsos que representam os bits 0 e 1. Então, vamos entender bem essa definição que está aí. Quem é o pulso que representa o bit 1? Nós sabemos que o bit 1 ele é representado por um pulso mais G de T. E o bit 0 ele é representado por um pulso menos G de T. Portanto, quanto vale EB0? EB0 é a energia desse pulso. Qual é a energia desse pulso? EB0 não, EB1, desculpe. Basta que eu eleve essa forma de onda ao quadrado e calcule a sua integral. Quando eu elevo a ao quadrado, dá a ao quadrado dentro de todo o intervalo de integração. A ao quadrado TB, portanto, é a energia da forma de onda ou do pulso que representa o bit 1. Da mesma maneira, a energia do pulso que representa o bit 0 é, elevando essa forma de onda ao quadrado, menos a ao quadrado dá a ao quadrado, também temos uma energia de valor a ao quadrado TB. Se P0 é igual a P1, que é a situação mais comum na prática, então a energia média por bit é EB0 mais EB1 dividido por 2, que é o que está aí na expressão 16. Ok? Então, nas expressões 17 e 18 estão os cálculos das energias EB0 e EB1, que eu já demonstrei como se faz. E aí, na condição de P0 igual a P1, a gente tem EB igual a ao quadrado TB, que é o EB0, mais A ao quadrado TB, que é o EB1, dividido por 2. Portanto, a energia média por bit é A ao quadrado TB. Se eu voltar na expressão 14, percebam que aqui dentro da raiz eu tenho justamente o valor de A ao quadrado TB, que é a energia média por bit que nós acabamos de definir. Então, essa expressão se torna PE igual a meio de FC de raiz de EB por N0. Então aí está a expressão que nós podemos considerar como expressão final de cálculo do desempenho do nosso sistema de comunicação com sinalização antipodal. Tá? E aqui uma palavrinha importante antes do termo sinalização antipodal. Qualquer. O que significa isso? Significa que essa expressão 20 serve para o cálculo do desempenho de um sistema de comunicação digital em canal AWGN para qualquer sinalização antipodal, ou seja, uma sinalização antipodal é simplesmente uma sinalização que tem
como sinal transmitido, pulsos do tipo mais G de T ou menos G de T. Qualquer sinalização antipodal significa que G de T é qualquer. Ou seja, o formato do pulso transmitido não importa. Esse é um conceito muito importante. Formato do sinal transmitido, em resumo, não importa. O que importa é a energia que esse pulso carrega em relação à intensidade do ruído N0. Então, eu poderia muito bem implementar um sistema de comunicação com o GDT assim, e qualquer um de vocês poderia, por alguma razão, escolher GDT assim. Se a energia média por bit nessas duas situações for a mesma, o desempenho desses dois sistemas será o mesmo. Isso é muito bom, porque isso nos dá flexibilidade na escolha do formato do pulso transmitido, para que a gente se adeque ao canal de comunicação. Vamos lembrar de um conceito que nós vimos já há algum tempo, que é muito importante, que é o seguinte: quando nós dimensionamos um sistema de comunicação digital, a forma de onda transmitida ela é determinada em função do canal de comunicação. Nós usamos muitas vezes o termo adequação, ou seja, o que eu tenho que me preocupar é com a adequação do sinal transmitido ao canal de comunicação. E o que nós estamos acabando de concluir por meio da interpretação dessa expressão 20 é que nós temos liberdade na escolha da forma de onda de transmissão, porque o que determina o desempenho não é a forma de onda em si, mas a energia média por bit que essa forma de onda transporta. Nessa expressão 20, nós temos essa razão, que é denominada razão ou relação é B por N0, ou seja, o nome dado a essa relação é exatamente como ela é definida, né? É a razão entre a energia média por bit e a densidade espectral de potência de ruído térmico. Essa razão é B por N0, ela passa a ser, deste ponto em diante, no curso de vocês, uma medida da razão ou relação sinal ruído, só que adequada a sistemas digitais. Então, aquela noção que nós temos já de algum tempo, de que a SNR, né, relação sinal-ruído, ou, para usar o termo, a sigla em português, RSR, é a relação entre a potência de sinal e a potência de ruído, vamos chamar de P por N. Nós sabemos que se essa relação aumenta, ou seja, se a potência de sinal frente à potência de ruído é alta, intuitivamente nós conseguimos entender facilmente que o desempenho do sistema vai melhorar. E o contrário é verdadeiro. Se essa relação sinal-ruído cai, ou seja, se a potência de sinal é baixa frente à potência de ruído, nós esperamos que o desempenho do sistema piore. Exatamente isso vai acontecer com o nosso sistema de comunicação digital. A nossa nova razão ou relação sinal-ruído, em vez de a gente chamar de RSR, nós vamos chamar de B por N0. E nós vamos ter exatamente o mesmo comportamento que nós tínhamos antes. Quanto maior essa razão, melhor o desempenho, ou seja, menor
a probabilidade de erro de símbolo. E quanto menor for essa razão, maior a probabilidade de erro de símbolo. Então, desse ponto em diante no nosso curso, é preciso que a gente olhe para essa grandeza EB por N0 como se fosse uma razão sinal-ruído, uma relação sinal-ruído. A mesma interpretação se aplica, só que agora o desempenho nosso está sendo medido especificamente por uma taxa de erro de símbolo que, para o presente exemplo sob análise, em que nós temos uma transmissão binária. O que significa isso? Nós temos dois símbolos, mais G de T ou menos G de T. Nesse caso, a taxa de erro, a probabilidade de erro de símbolo é igual à probabilidade de erro de bit PB. Então, nesse caso, PE é igual a PB. E nós estamos chamando no livro PB de BER, que é a sigla para Bit Error Rate, taxa de erro de bits. O que é a taxa de erro de bits? É uma razão entre número de bits errados sobre número de bits transmitidos. Então, a nossa BR é o número de bits errados sobre o número de bits transmitidos. Vamos chamar aqui de NE por NTX. E aí nós temos a seguinte situação. A probabilidade de erro de bit, PB, é o limite para NTX tendendo ao infinito de NE por NTX. Ou seja, a probabilidade de erro de bit é um valor que seria obtido se nós transmitíssemos um número extremamente alto de bits. Para medir essa grandeza, número de bits errados por número de bits transmitidos. Em outras palavras, nós podemos interpretar a taxa de erro de bits como uma estimativa da probabilidade de erro de bit. Quanto mais bits transmitidos, mais a taxa de erro de bits, que é só esse quociente aqui, se aproxima da real probabilidade de erro de bit. Ok? Isso que eu acabei de dizer não é ou não deve ser, pelo menos, novidade para vocês, né? Porque isso vem de uma definição axiomática lá de probabilidade, que diz o seguinte: a probabilidade de ocorrência de um evento A qualquer, ela é o limite para n tendendo a infinito de NA por NE. O que é NA? NA é o número de vezes que o evento A ocorreu. Por exemplo, se nós estamos falando em probabilidade de erro de bit, NA é o número de vezes em que ocorreram erros de bit, ou seja, é o número de bits errados. E NE é o número de experimentos, ou seja, o número de vezes que você testou para ver se o evento ocorreu ou não. No nosso caso, o número de vezes que eu testo para ver se o evento ocorreu ou não é o número de bits que eu transmito. Eu transmito um bit, vejo se houve erro ou não. Transmito outro bit, vejo se houve erro
ou não, e assim por diante. Então, a cada bit transmitido eu vou contando o número de bits errados. E isso que eu acabei de dizer da definição de probabilidade de erro de bit como sendo um caso particular disso que eu acabei de escrever. Probabilidade de erro de bit é o limite para o número de bits transmitidos tendendo a infinito do número de erros. Não lembro qual variável que eu usei agora há pouco, sobre o número de bits transmitidos. Tá? É exatamente a mesma definição que está sendo aplicada aqui. Na prática, quando a gente for analisar sistemas de comunicação, é comum que a gente encontre gráficos como esse que está aí na figura 4.6. O que eu tenho nessa figura 4.6? A nossa razão é b por n0, só que em escala logarítmica, portanto, 10 log de AB por n0. Ou, mais precisamente falando, no eixo horizontal eu tenho os valores de AB por n0 em dB, né? A escala é linear, com valores em dB. E no eixo vertical eu tenho os valores de taxa de erro de bit, ou de probabilidade de erro de bit, calculados ou estimados, depende do que eu estou fazendo, né? Se eu estou analisando o sistema real, esses valores são estimados, contando-se o número de erros, dividindo pelo número de bits transmitidos. No nosso caso, a taxa de erro de bit está sendo calculada pela expressão meio de FC de raiz de AB por N0. Essa escala da probabilidade de erro de bit, ou da taxa de erro de bit, normalmente ela é logarítmica, porque os valores de taxa de erro de bit envolvidos na análise do sistema normalmente são valores baixos, né? 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 4, menos 5, menos 12, né? São valores muito baixos. Se a gente colocasse esse gráfico em escala linear, escala vertical linear, ele ficaria mais ou menos assim, né? Ou seja, os valores na casa aí dos 10 a menos 6, 10 a menos 5, a gente sequer conseguiria visualizar, porque a figura teria, a curva, melhor dizendo, estaria muito próxima aqui do eixo vertical, quase colando no eixo horizontal, desculpe. Então é comum a gente usar a escala logarítmica para a gente destacar os valores baixos, assim como nós fizemos quando nós analisamos densidade espectral de potência, né? Nós usamos a escala logarítmica para destacar aqueles valores de densidade que são pequenos. Então, nesse gráfico de desempenho de um sistema de comunicação, especificamente de um sistema com sinalização antipodal em canal AWGN, a gente interpreta da seguinte, a gente faz interpretações da seguinte maneira. Digamos, por hipótese, que eu quisesse que a minha probabilidade de erro fosse de 10 a menos 3. O que é o número 10 a menos 3? Ele é, por exemplo, 1 por 1000, ou 10 por 10.000, e assim por diante. E como eu interpreto esse número? Eu interpreto da seguinte maneira: eu tenho, em média, um erro de bit a cada 1000 bits transmitidos. Ou, equivalentemente, eu tenho, em média, 10 erros de bit a cada 10.000 bits transmitidos. Ou 100 a cada 100.000 e assim sucessivamente. Tá? Então, esse número, ou esses números aqui no eixo vertical, nos dão essa ideia de número médio de erros a cada certa quantidade de bits transmitidos, né? Mais usual e mais simples é a gente considerar
o exemplo da esquerda aqui, ou seja, eu tenho 10 a menos 3 igual a 1 por 1000. E aí fica fácil dizer que eu tenho em média um bit errado a cada 1000 bits transmitidos. Então, se esse for o nosso desempenho alvo, isso significa que eu vou precisar de uma razão sinal ruído é B por N0 de 6,8 dB. Ou seja, a energia média por bit tem que estar 6,8 dB acima da densidade espectral de potência de ruído para que eu consiga esse desempenho. Se eu quiser desempenhos melhores ainda, ou seja, taxas de erro mais baixas, eu tenho que elevar a razão B por N0. Por fim, vamos tentar entender o que nós chamamos aqui na seção 4.3 de critérios de decisão MAP e MV. MAP é a sigla para máximo a posteriori e MV é a sigla para máxima verossimilhança. Só dois nomes por enquanto, para a gente saber diferenciar um do outro. Vamos tentar entender o que essas regras significam. Bom, primeiro, o que é um critério de decisão ou uma regra de decisão? Basicamente, o que eu preciso definir num critério de decisão é: dada a variável de decisão, o que fazer com ela? Então, um critério de decisão ou uma regra de decisão tem por objetivo responder a essa pergunta que eu escrevi aí na nossa apresentação. Dada a variável de decisão, o que fazer com ela para tomar a decisão? Tá? Alguém pode estar perguntando, mas nós já sabemos o que fazer. Né? Nós vimos que quando eu amostro a saída do filtro casado de correlator, eu gero a variável de decisão e o que eu devo fazer é comparar essa variável de decisão com o limiar, dizer que o bit transmitido foi 1 se y for maior do que lambda e 0 se y for menor do que lambda. Sim, isso é verdade. Nós já vimos o que fazer com essa variável y. O que nós vamos fazer agora é tentar entender uma forma alternativa de interpretar isso que nós fizemos. Por que nós fizemos isso? Eu não disse no momento que nós analisamos esse sistema que era isso que eu deveria fazer, que eu deveria comparar y com o limiar de decisão para ver se eu decido por 0 ou por 1. Tá? E eu não disse de propósito, porque a gente não tinha condições de justificar por que esse critério foi utilizado. Então agora o que nós vamos fazer é tentar entender de onde saiu esse critério. Bom, vamos direto aqui para esses dizeres aqui, que são correspondentes ao critério do máximo a posteriori. Tá? O que esse critério está dizendo? Ele está dizendo o que fazer com a variável de decisão. Veja bem, olha só. Decida por 0 se PR de 0 dado y for maior que PR de 1 dado y. Ou seja, eu estou operando a variável de decisão e a partir disso estou sabendo o que fazer para tomar a decisão sobre o bit 0 ou o bit 1. E aqui se está dizendo o seguinte: decida pelo bit 0 se a probabilidade de ter transmitido 0, dada a observação da variável de decisão y, for maior que a probabilidade de ter transmitido 1, dada a observação da variável y. Veja que esse critério é muito simples da gente entender que ele faz sentido.
que eu estou dizendo no fundo é o seguinte: decida por aquilo que é mais provável de ocorrer. Não é? Olha só, seguindo aí o que está escrito no texto. Decida pelo bit 0 se a probabilidade de ter enviado 0 for maior do que a probabilidade de ter enviado 1. Ou seja, como eu disse, eu estou decidindo em favor do evento que é mais provável. Agora, eu não estou tomando essa decisão com base em nada. Eu estou tomando essa decisão com base na observação da variável de decisão. Por isso, eu digo que eu decido por 0 se a probabilidade de ter enviado 0, dada a observação da variável de decisão, for maior do que a probabilidade de ter enviado 1, dada a observação dessa variável de decisão. Na linha de baixo eu tenho somente o oposto. Decido por 1 se a probabilidade de ter enviado 1 for maior do que a probabilidade de ter enviado 0. Simplesmente a situação oposta, como eu disse. Bom, o que a gente precisa entender nesse momento? Que esse critério, ele é um critério ótimo. Por que ele é um critério ótimo? Ora, se eu decidir por um evento que é mais provável de ocorrer, eu minimizo a chance de erro, ou de errar. Né? De novo, voltando ao exemplo do lance da moeda. Se eu tenho uma moeda cuja probabilidade de cara é maior do que a probabilidade de coroa, se eu decidir por cara, eu estou minimizando a chance de errar na minha decisão. Eu posso errar, eu não estou livre de erro. Mas ao decidir por um evento que é mais provável de ocorrer, eu minimizo a chance de errar. E um critério que minimiza a chance de errar é chamado de critério de decisão. Podemos até completar aqui, de decisão. Ótimo. Muito bem. O que a gente fez daqui para cá? A gente aplicou a essas probabilidades aqui a regra de Bayes, ou teorema de Bayes. Alguns pronunciam Bayes. O que a regra de Bayes, ou o teorema de Bayes diz? Que probabilidade de um evento A dado a ocorrência de um evento B é P de B dado A vezes P de A por P de B. Então, o que eu fiz na expressão 21 foi simplesmente aplicar essa regra a essas probabilidades. Olha lá. Vou botar o R aqui para ficar de acordo com a anotação que nós estamos usando no livro. PR de 0 dado Y virou F de Y dado 0 vezes PR de 0, que eu chamei de P0, sobre PR de Y, que eu chamei de F de Y. Por que eu não chamei de probabilidades esse valor e esse valor? Porque Y, vamos lembrar, vou fazer um rascunho rápido aqui no cantinho. Y é uma variável aleatória contínua com distribuição gaussiana condicionada aos envios dos bits zeros e uns. Se ela é uma variável contínua, não fala ou não faz sentido falar em probabilidade de ocorrência de um valor, até porque a probabilidade de ocorrência de um valor de uma variável aleatória contínua é 0. Então, o que eu tenho aqui, para um dado valor y, é o valor da densidade. Então, por isso que eu usei aqui, em vez de probabilidade, o valor da densidade. E o mesmo eu fiz aqui no denominador. Não é preciso que vocês se preocupem com esse detalhe. Estou apenas mencionando ele para que não passe em branco. Tá?
O importante é a gente dizer, ou entender, melhor dizendo, o seguinte: esse critério de decisão escrito aqui, vamos apagar aqui as sujeiras. Esse critério de decisão escrito dessa maneira, que nós chamamos de critério ótimo, e é o chamado critério do máximo a posteriori, é equivalente, aplicando essas duas igualdades, aí na equação 21, a esse critério aqui. Então, se esse critério é ótimo, e é chamado de critério MAP, esse critério aqui embaixo também é ótimo, e é chamado de MAP. Por quê? Eu simplesmente usei uma identidade matemática para escrever PR de 0 dado y como f de y dado 0 vezes P0 sobre f de y e PR de y dado 1 como f de y dado 1 vezes P1 sobre f de y. Só que ao comparar essas duas grandezas, percebam que eu tenho f de y no denominador, portanto eu não preciso desse f de y. Por isso que essas expressões aqui embaixo estão sem o f de y no denominador. Então, repetindo, porque é importante a gente entender, o critério escrito aqui, ele é idêntico ao critério escrito aqui e, portanto, continua sendo ótimo. Só que ele foi escrito de uma maneira diferente. Só que ao escrever esse critério dessa maneira, ele nos remete a algo que a gente já conhece. Nós sabemos que essa função é chamada de f de y dado 1 e essa de f de y dado 0. Então eu tenho nesse critério de decisão duas funções que eu já conheço e tenho duas probabilidades que eu também já conheço, que são as probabilidades de envio dos bits 0 e 1. Ok? Então, eu vou refazer esse desenho de uma forma um pouco mais bem feita no nosso quadro negro para que a gente entenda melhor. Então, eu tenho a nossa variável de decisão y. Tenho f de y dado 0. Desculpe, f de y dado 1. E f de y dado 0. E o critério de decisão nós estamos chamando de MAP, que é, como nós já vimos, ótimo. Ele diz o seguinte: decida por 1, ou seja, pelo bit 1, se f de y dado 1 vezes P1 for maior do que f de y dado 0 vezes P0. E decida por 0, caso contrário, né, se o oposto ocorrer. Agora, perceba que nessa figura que eu desenhei, eu não tenho somente, ou melhor, eu só tenho f de y dado 0 e f de y dado 1. Quem seriam f de y dado 0 vezes P0 e f de y dado 1 vezes P1? Vamos supor que P1
seja maior do que P0. Aliás, vamos supor que P0 seja maior do que P1 para ficar de acordo com o exemplo que nós já vimos. Por exemplo, P0 é igual a 2/3, P1 igual a 1/3. Ora, vejam que eu vou multiplicar f de y dado 0 por 2/3. Então, f de y dado 0 por 2/3, vamos supor que fique assim. E, então, em branco aqui eu tenho f de y dado 0 vezes P0. E f de y dado 1 vezes P1, P1 é 1/3. O desenho não está preciso o suficiente, mas eu acho que já vai ser suficiente para vocês entenderem. Então aqui eu tenho f de y dado 1 vezes P1. E o que o critério de decisão está dizendo? Que eu devo decidir por 1 se f de y dado 1 vezes P1 for maior do que f de y dado 0 vezes P0. Comparem essas funções em branco que eu acabei de desenhar. Quando ou em que situações ou em que situação f de y dado 1 vezes P1 é maior do que f de y dado 0 vezes P0. Percebam que essa função, vou até passar uma cor diferente sobre ela aqui para a gente acompanhar melhor. Essa função é maior do que essa função para todos os valores de y acima desse ponto aqui, ó, que eu vou chamar, não coincidentemente, de lambda, que é onde cruzam essas duas funções. Percebam que a função da direita ela é maior do que a função da esquerda para qualquer valor de y à direita de lambda. E quem é esse lambda aqui? É exatamente o nosso lambda ótimo que foi deduzido, ou melhor, que foi apresentado no nosso livro-texto, que é um valor que é dependente das probabilidades P0 e P1. Vocês devem se lembrar que a interpretação que nós utilizamos foi a seguinte: o limiar de decisão ele deve ser movido para a esquerda ou para a direita de 0, dependendo das probabilidades P0 e P1. Se P0 for maior do que P1, o limiar deve ser movido para a direita do 0. E o que isso significa? Que eu vou decidir mais favoravelmente ao bit 0. Por que eu vou decidir mais favoravelmente ao bit 0? Porque ele é mais provável de acontecer segundo essa nossa hipótese aí de que P0 é maior do que P1. Se P0 fosse menor do que P1, iria acontecer o contrário, ou seja, o cruzamento entre essas duas funções estaria do lado esquerdo do 0. Ok? Então, o que nós estamos percebendo? Que esse critério de decisão MAP está levando exatamente ao mesmo critério de decisão que nós utilizamos anteriormente com o correlator ou filtro casado. Nós colhíamos uma amostra Y e comparávamos essa amostra com o limiar de decisão lambda e decidíamos por 1 se Y era maior do que lambda e 0 se Y era menor do que lambda. E quem era esse lambda? Esse lambda
era dado por M0 sobre 4 raiz de A ao quadrado TB. Alguma coisa assim. Esse limiar que está lá no nosso livro-texto, que foi determinado usando esse sistema de comunicação, que é o sinal recebido x de t, é o mesmo limiar que seria obtido usando essa regra de decisão MAP. E aí nós chegamos a uma importante conclusão, que é a seguinte: portanto, o correlator ou o filtro casado são os dispositivos que proporcionam a menor chance de errar possível. Por quê? Porque eles são, usando esse critério de decisão de comparar o y com o limiar de decisão, eles são idênticos, ou eles levam, melhor dizendo, ao critério ótimo que nós chamamos de MAP, que é um critério que minimiza a chance de erro de decisão. Uma particularidade ocorre quando eu não conheço as probabilidades P0 e P1, ou quando elas são iguais. Nesse caso, eu comparo f de y dado 1 com f de y dado 0, e o critério de decisão passa a se chamar critério de decisão de máxima verossimilhança. Então, o critério de decisão de máxima verossimilhança é simplesmente um caso particular do critério MAP, que considera duas possíveis situações: que nós não conhecemos P0 e P1. Se nós não conhecemos P0 e P1, esse critério ele é subótimo. Se não conhecemos P0 e P1, mas ele continua sendo ótimo se P0 é igual a P1. Por quê? Porque se P0 é igual a P1, multiplicar aqui por meio, não vou fazer isso, mas vou escrever só para vocês entenderem, multiplicar aqui por meio, né, do lado esquerdo por meio, do lado direito por meio, não muda em absolutamente nada a comparação de f de y dado 1 com f de y dado 0. Ou seja, ao multiplicar essas funções amarelas aqui, ambas por meio, isso vai produzir duas funções aqui idênticas, e o cruzamento entre elas vai estar no ponto 0, que é o ponto ótimo quando P0 é igual a P1. Então, o critério de máxima verossimilhança, como eu disse, é um caso particular do critério MAP, que, em resumo, é subótimo se eu não conheço P0 e P1. Por que eu digo que ele é subótimo? Se eu não conheço P0 e P1, eu não estou usando essas informações no processo de decisão. E, portanto, o critério se torna subótimo. Eu não estou usando uma informação que eu poderia usar. Eu não estou usando porque eu não a conheço. Agora, se P0 for igual a P1, usar ou não faz a menor diferença. E o critério de máxima verossimilhança se torna ótimo. Então, fechando essa aula, nós chegamos à conclusão que aqueles dispositivos correlator e filtro casado são os melhores dispositivos que se pode utilizar no sistema de comunicação digital em canal WGN, porque eles minimizam a chance de erro sobre o bit que foi transmitido. Por hoje é só.